Bem-vindos todos de volta ao Globo News Painel, dando uma espiada hoje na situação clássica do Oriente Médio, o grande conflito, mais antigo conflito da atualidade. Nosso ponto de partida foram as negociações que estão em curso ainda em Genebra entre o Irã e os Estados Unidos, dois adversários tradicionais que depois de mais de 30 anos resolveram conversar. E que consequências temos dessas conversas? Apenas para recapitular o que ficou de pé no final do primeiro bloco, Gunther, uma pergunta: os americanos, ao fazer o que estão fazendo, tornaram a situação ainda mais complicada, seja quais forem os motivos que levaram o governo dos Estados Unidos à mesa com o Irã? Com certeza mais complicado. Com certeza, porque aí eu vou tender a discordar do Reni. Eu acho que não é que é uma política externa do Obama completamente perdida. Muito pelo contrário. Eu acho que ele é o presidente que tem a consciência do que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo. Um declínio relativo dos Estados Unidos, não tem mais o poder de influência que tem na região. Basta ver o que a Arábia Saudita fez com o Egito, quando os americanos anunciaram: eu vou cortar a ajuda de 1,3 bilhão de dólares em armas. O que a Arábia Saudita fez? Depositou 5 bilhões, está aqui. Ou seja, os instrumentos de influência que os americanos sempre tiveram na região estão em declínio. Uma relação cada vez mais complicada de Estados Unidos com Israel, que a administração Obama vem tentando... Só um parênteses, você continua o seu raciocínio. Os diplomatas da Arábia Saudita foram instruídos pelo rei a desprezar um assento rotativo no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu ia chegar lá. Desculpe. Não. E o Tabef não foi na ONU, foi nos Estados Unidos. Sim, em boa parte por causa disso. Que os sauditas veem que os americanos não conseguem um acordo com Israel, de Israel conseguir um acordo de paz com os palestinos. Os assentamentos continuam sendo feitos. Então, que influência é essa que os Estados Unidos têm? A Arábia Saudita, que mandou suas tropas para o Bahrein para acabar com uma revolta de uma população xiita frente a uma monarquia sunita. A Arábia Saudita que joga dinheiro no Egito. A Arábia Saudita que ameaça dar armas mais sofisticadas para grupos radicais na Síria. Ou seja, os americanos não têm mais os instrumentos clássicos que tinham durante décadas na região. Então, esse presidente sabe. Concordo que algumas políticas, de novo, a da intervenção na Síria foi muito mal estabelecida, acho que feito de um momento impensado dele, mas o quadro se complicou. E ao tentar dar, entre aspas, o troco de mostrar: eu não dependo de vocês, meus dois grandes aliados da região, Israel e Arábia Saudita, ao se aproximar com o Irã, acaba complicando. Uma resposta foi a Arábia Saudita dizer: não aceito. Esse assento permanente, esse assento rotativo no Conselho de Segurança, sendo que a Arábia Saudita nunca tinha tentado ser eleita. Os diplomatas na ONU foram pegos completamente... Do ponto de vista de um país árabe como a Arábia Saudita, ter ou estar no Conselho de Segurança é de enorme prestígio, é uma honra. Sim. Para a Arábia Saudita dizer não quero sentar é grave. Depois de ter sido eleito. Depois de ter sido eleito, depois de ter conseguido. Sabe, a gente vem para uma pergunta que eu sei que você detesta. Detesta disso do bom sentido. Eu gosto muito, eu sempre aqui no painel, sempre da possibilidade que a gente tem de descer em alguns assuntos que normalmente não tem lugar na televisão. Um deles é o peso do cisma religioso, particularmente dentro do mundo islâmico, entre sunitas e xiitas, que na opinião de muitos analistas é uma rachadura clara e explica parte do que acontece na Síria. Eu sei pelo seu raciocínio, por você ter vindo várias vezes ao painel, obrigado, que não é o ponto pelo qual você gosta de ver a relação de forças. Porém, me parece impossível se considerar o que está acontecendo lá sem ver também o fator religioso, que é representado de um lado pela Arábia Saudita e pelas monarquias do Golfo, também pela Turquia, que é vizinha do Irã. Por outro, pelo fato de que pela primeira vez um grande país árabe é governado por xiitas, que é o Iraque. Não sei se os xiitas todo dia rezam em a memória de George W. Bush, que não fosse a invasão americana do Iraque, seria difícil ver um país como o Iraque, grande como governado por xiitas, que são muito próximos ao Irã. Seria talvez também o reconhecimento de que se busca algum tipo de acomodação
entre sunitas e xiitas que leva às negociações? Então, acho a sua pergunta preciosa, agradeço realmente por ela, porque esse é um ponto recorrente, né? É uma chave de explicação muito usada, a de que no fundo isto é um conflito sectário, e eu, não querendo tirar importância das diferenças sectárias ou dessa falha, né, a que vocês se referem, eu gostaria de colocá-la no seu contexto, na minha visão. O fato é que isto foi um pouco construído, esse susto, né, da guerra sectária, etc., foi construído basicamente a partir da Revolução Iraniana. Quer dizer, a partir do momento em que você tem uma república islâmica revolucionária, etc., que por acaso é xiita, não é isso? Na maior parte da sua população, na sua teologia, etc. Eles ficariam bravos com você, eles diriam que ela é revolucionária e islâmica por ser xiita. Não, então, mas digamos que, ok, por ser xiita ou por acaso, mas de todo modo, isso é uma marca muito forte, e a Revolução Iraniana foi percebida no mundo inteiro como um momento grandioso, realmente, de grande transformação do mundo. Ele trouxe um despertar religioso no Islã, mas também fora do Islã, no Islã xiita e no Islã sunita. Houve, portanto, uma grande reação. Se você lembrar que aqui no Brasil, por exemplo, nós nos referimos ao xiita, ou no vocabulário brasileiro. Entrou no vocabulário político brasileiro. Entrou no vocabulário como sendo sinônimo de radical. Isso vem de onde? Vem da representação que nós fizemos da Revolução Iraniana, que era errônea, no meu entender, mas era este susto que se tomou no mundo com a Revolução Iraniana. E aí, a partir de algum momento, começou-se a falar do crescente xiita, né, do arco xiita, que englobaria o Irã, o Iraque, o Hezbollah no Líbano, etc. E a região onde estão os poços de petróleo da Arábia Saudita. Exato, a Arábia Saudita e tantos outros países árabes, no Kuwait, no Bahrein, etc. Então, há minorias xiitas muito importantes em todos os países árabes. Eles são maioria no Iraque, são uma parte muito significativa da população no Líbano, mas eles são uma minoria importante no resto do mundo árabe. Mas esta ideia de que houve um arco xiita e que a ameaça viria do arco xiita, você percebe que isso é uma construção que é desenhada para assustar o xiita, por exemplo, né? Para assustar, o sunita. Não, assusta os xiitas também, o Irã se sente cercado. Claro, e o Hezbollah no Líbano se sente cercado e assim por diante. Então, se você perceber o discurso deste arco da resistência, o discurso sírio, o discurso do Hezbollah, o discurso iraniano, é um discurso que permanentemente está desconstruindo esta chave sectária, está dizendo, não é disto que se trata, esse é um risco para todos nós. É um sinal para mim de que a eles, sobretudo, não interessa a fratura sectária, especialmente se você considerar que eles são minoritários, né? Nesse mundo do Islã, os xiitas são minoritários, não há um interesse qualquer num conflito com uma maioria sunita, mas há o outro lado que está sendo trabalhado. Se você perceber quem são os grupos armados que estão agindo de modo mais eficiente na Síria contra o regime, são os grupos do mais extremo radicalismo do Islã sunita, do tipo Al-Qaeda e grupos parecidos. Wahhabistas. E esses estão totalmente comprados na ideia de que o grande risco são os xiitas infiéis. E eu acho que no discurso de alguns países árabes, depois se você quiser a gente volta à ideia do arabismo, mas no discurso de alguns países árabes, Arábia Saudita, Emirados, etc., você passa a ter a sensação de que o Irã é um inimigo maior, mais perigoso do que Israel, e isto causa algum estranhamento. No discurso de alguns dirigentes árabes, sem dúvida. Sim. Principalmente se a gente colocar a Arábia Saudita. A Arábia Isso Saudita é um grande considera o Irã um adversário primordial. E há de fato, se a gente dá crença a certas teorias de conspiração, há de fato uma ligação entre a Arábia Saudita e Israel a favor de que se bombardeie o Irã. Daí esse incômodo que o Gunther estava lembrando em parte da Arábia Saudita. Deixa eu ampliar um pouquinho de novo o arco do que nós estamos falando quando a gente se refere ao Oriente Médio. Nós começamos o programa
com foco em negociações entre adversários tradicionais. A partir daí nós tentamos estabelecer qual é a motivação de cada um desses atores. E agora a gente chega de novo em problemas que não são apenas de agora, dessas últimas semanas, que são o arabismo, o panarabismo, o que é o representante do que foi o Império Persa hoje, que são os iranianos, o que é Israel, como resultado, em parte, do que as grandes potências fizeram ao final da Primeira Guerra Mundial, e qual é a importância ou não desse racha no mundo islâmico entre duas tendências muito fortes e até agora irreconciliáveis. Alguns analistas acham que o mapa do Oriente Médio não vai ser o mesmo em muito pouco tempo. Consideram que o que foi feito lá atrás, lá quando franceses e ingleses negociavam em segredo, naquela época, para quem gosta dessa coisa épica do Lawrence da Arábia, daquelas épocas da Primeira Guerra Mundial, como que as potências vencedoras desenharam o mapa do Oriente Médio, esse mapa não sobrevive ao que está acontecendo hoje. A guerra civil na Síria, ao fato de que a Turquia se arranja com uma população curda de mais de 35 milhões de pessoas que tem petróleo, e ao fato de que as guerras étnicas, sectárias, religiosas dentro do mundo islâmico levam de qualquer maneira a uma fratura. Quanto crédito você dá como analista a essa ideia de que as fronteiras do Oriente Médio em 5 anos não serão as que a gente conhece hoje? Acho que a gente já está vendo isso acontecer, Rony. Se a gente olha para o que está a Síria é um país em fragmentação total. A Líbia, o próprio Iêmen, você vai olhando para cada um dos países. O Egito tem uma instabilidade interna muito grande, que é o maior de todos os países árabes, também sofrendo esse risco. Acho que essas mudanças todas, elas não são só uma interpretação de imagem ou uma leitura distorcida por causa de uma revolução, como o Salem está colocando. Tem fundamentos claros ali. A gente pode falar de negociação do programa nuclear iraniano, que é o maior problema de segurança internacional do mundo, aliás, mas isso não elimina, por exemplo, o financiamento ao Hamas, a Hezbollah, organizações terroristas, a postura do Irã, a sua postura hegemônica, ambiciosa, o seu arco de influência que cresce do Iraque para a Síria e Líbano, não muda a sua forma de violação de direitos humanos dentro do próprio país, repressão, enfim. A gente pode tratar do programa nuclear e isso não vai alterar algumas coisas que estão estabelecidas ali e que são reais. Você tem xiitas lutando do Líbano dentro da Síria. Você tem essa troca, você tem os sunitas financiando esses grupos wahhabistas ou extremistas jihadistas dentro da Síria também. Essas divisões, elas não vão acabar e não vão sair dali. Ao contrário, elas estão ganhando mais força e isso está fragmentando mais. Voltando um pouco para o que o Gunther comentou, que os Estados Unidos está perdendo poder. Os Estados Unidos está perdendo talvez a capacidade de influenciar o que vai acontecer em cada momento. Mas a postura dele sólida e forte pode segurar um pouco disso. E ele não está tendo essa postura, ele não está sabendo lidar. Ninguém acha que eles têm, aliás. Nem os amigos, nem os inimigos. Isso, então, isso é muito ruim. Ele está, por exemplo, fazendo a região buscar alternativas. O Salem mencionou isso. A Rússia está aparecendo na região. A gente teve essa semana um encontro do ministro da Defesa egípcio e ministro das Relações Exteriores russo e egípcio. Os dois se encontrando. Esse alto nível diplomático não havia acontecido em muitos anos com o Egito, particularmente. Então, você percebe uma movimentação. Se eu não tenho mais os Estados Unidos, eu tenho que procurar outro. E todo mundo meio se equilibrando. Isso vai levar mais instabilidade para a região. O programa nuclear iraniano não está sendo endereçado nesse acordo que nós estamos vendo ser discutido. Você está falando, eu quero fazer um acordo, eu quero me livrar da situação. Se a gente volta de novo para a discussão do acordo em si, o que está na mesa em Genebra. O que está na mesa. O Irã não vai parar de enriquecer. O Irã vai ter um congelamento, o Irã não vai desmantelar suas usinas nucleares, principalmente a de plutônio, que ela é mais complicada, porque se a gente falar de um ataque militar, uma vez que ela for ligada, corre o risco de haver vazamento nuclear, e aí você vai ter civis mortos, então você descarta a possibilidade de um ataque, de uso da força ali. Você tem a possível ruptura das sanções. Porque foi muito difícil chegar nesse momento de consenso internacional, onde você tinha todos os países aceitando pressionar China e Rússia. Exatamente. E agora você oferece em troca retroceder nas sanções. Quando de novo que você vai conseguir criar esse cenário para criar essa coalizão de força para pressionar o Irã? O Irã só está na mesa hoje porque as sanções estão fazendo efeito
e isso está impactando ele. Vocês, no fundo, estão considerando a situação do Oriente Médio, se a gente colocar isso na perspectiva histórica, eu comecei isso com aquela brincadeira que eu fiz lá do Lawrence da Arábia, no fundo, nos últimos 100 anos, se a gente olhar para esses 100 anos de história do Oriente Médio, que é normalmente como os historiadores colocam as raízes da situação atual, né? Se a gente for colocar um ponto onde tudo começou do Oriente Médio, a gente vai ter que ir quase lá para a Lúcia da África, que ela passou por ali, quando ela saiu da África, os nossos antepassados todos passaram pelo Oriente Médio. Se há algum lugar onde a gente pode ir para trás no tempo e sempre achar um ponto onde a gente pode dizer foi aqui que começou, é lá. Mas em geral o pessoal considera a Primeira Guerra Mundial como sendo o ponto de partida para a gente entender a situação atual. Se a gente olhar para isso, Gunther, é difícil escapar à conclusão que nos últimos 100 anos, nunca o Oriente Médio foi um lugar tão sem dono. Eu acho que você tem, né, completa razão de eu colocar aí Primeira Guerra Mundial, quando é uma tentativa europeia de colocar uma lógica política de construção de um Estado centralizado, no comando único, ou seja, o modelo que existia na Europa, numa região onde, até hoje, como por exemplo Iêmen, as relações são tribais, não são nacionais. Ou na Líbia. Ou mesmo na Líbia, mas mesmo em alguns países ainda havia uma certa construção desse Estado, através de programas. Eu sempre brinco com os alunos, por que você se considera brasileiro? Você aprende na escola. Então são processos de construção desse Estado, que mesmo com muitas fraturas internas, esse processo vinha sendo feito, porque uma das coisas que me marcou muito uma vez que nós estamos aqui discutindo o Oriente Médio várias vezes, você mesmo falou, xiitas do Iraque atacaram xiitas do Irã na guerra Irã-Iraque de 8 anos, entre 80 e 88. Por quê? Eram iraquianos lutando contra iranianos. Então, esse processo vinha sendo feito. Eu acho que mais uma cultura ainda muito baseada nas tribos ainda é muito forte, onde as relações de fidelidade ainda muito mais ligadas em tribos, com o problema clássico do Afeganistão. Mas quando a gente pensa... Desculpa, Gunther, você concluiu? Não, só concluir. Por isso que eu acho que também não é de interesse, desde as potências regionais, essa fragmentação. Se utiliza disso para fragmentar, enfraquecer um inimigo geopolítico, como no caso o Assad, Bashar Assad na Síria. Você dá uma ênfase nesse processo histórico de divisões internas, mas há uma tentativa de manter a Síria unida, assim como tenta se manter o Iraque unido. Por quê? Senão essa fragmentação pode atingir vários, se não todos, porque é uma lógica política importada da Europa para uma região que trabalha ainda numa outra lógica de relações de legitimidade. Salim, esse é um clássico da análise internacional. No fundo, a gente consegue colocar uma pergunta bem simples e curta e rápida. Quem manda hoje no Oriente Médio? Se a gente pega a situação de 100 anos atrás, é o desaparecimento do Império, o Império Otomano, que tomou conta do Oriente Médio, ali um pouquinho onde é o Irã hoje, a antiga Pérsia, até o Marrocos. E o desaparecimento do Império Otomano foi substituído por interesses externos violentos. Sim. Se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, boa parte do que aconteceu no Oriente Médio não só se deve atribuir a isso, mas se pode levar em conta a briga entre União Soviética e Estados Unidos. E hoje? Quem manda hoje? Então, hoje, assim, eu diria que não acho que dê para responder tão simplesmente ou tão rapidamente. É um tabuleiro de xadrez, é um jogo constante. E eu, nos anos já analisando a região, eu digo, esse é um jogo que não tem fim. Não é só que ele é constante, ele não tem fim, a gente não enxerga o seu fim. Há momentos em que você acha que esses estão vencendo e de repente você vê a reviravolta. Eu acho que até muito pouco tempo atrás havia um jogador fundamental, havia um rei nesse tabuleiro, que eram os Estados Unidos, com seus grandes aliados na região, Israel talvez o mais proeminente entre eles, com um poder próprio muito forte, e todos os demais, digamos, que você poderia colocar quase que na categoria de clientes deste rei. E havia alguns atores que tentavam fazer a contrapartida, tentavam falar com voz própria, esse arco da resistência ou do... e nesse arco é importante dizer, quando o Rene dizia
da ajuda que o Irã dá ao Hamas, é um argumento contra a divisão sunita-xiita, né? Porque o Hamas é sunita. Os iranianos sendo... De óbvia inspiração da Irmandade Muçulmana. É a percepção de que o projeto é um projeto político. Eles apoiam o projeto da resistência. É por isso que eles apoiavam o Hamas. Não tem tanto a ver com... A questão sectária é um instrumento no jogo de política. E eu acho que isso deve ficar muito claro. Ele encontra terreno fértil. Isso é um fato. E esse é um problema das sociedades árabes e islâmicas. Mas ele é um instrumento do jogo de política. Ele é um fogo alimentado para ver se mantém esse pessoal ocupado com novas derrotas históricas que vão durar algumas décadas. Então, nesse momento, esse grupo que estava tão isolado, que estava a ponto, né, de cair do tabuleiro, porque o Irã sob sanções, a Síria quase caindo, quer dizer, estava se desfazendo este eixo, recupera hoje suas forças, entre outras coisas, porque há a entrada de um segundo rei, talvez um pouco menor, mas ainda assim impressionante, retoma o seu brilho de outros tempos, que é a Rússia, e que volta a jogar esse jogo e diz, olha, agora você tem parceiro nesse lugar. Acho que a conversa dos Estados Unidos com o Irã é o reconhecimento de que para buscar a nova ordem para a região, para que haja alguma estabilidade na região, é preciso reconhecer que a batalha na Síria está praticamente perdida, o que a gente buscava como resultado da Síria não vai acontecer, por isso deve-se fazer o acordo com a Síria. Com o Irã é preciso reconhecer que esse ator não vai para lugar nenhum, ele tem um poder significativo, eu vou ter que negociar com ele. O mais importante, me parece, é que os Estados Unidos estão reconhecendo que eles sabiam que os iranianos não estavam atrás da bomba. Salim, eu estou chegando ao final do programa. Eu acho que acabei prejudicando o Reni e o Gunther, porque eu sou obrigado a pedir... Eu peço desculpa. Não, a culpa foi minha que não soube controlar o tempo direitinho aqui no final. É a mesma pergunta para vocês dois, eu só sou obrigado a pedir que vocês sejam um pouco breves. Quem manda no Oriente Médio hoje? Acho que ninguém manda. O Oriente Médio está cada vez mais anárquico, isso é muito preocupante. O problema central é o programa nuclear iraniano continua sendo uma grande ameaça para o mundo. Essas negociações não estão querendo tratar do problema, contrário do que o Salim disse. O Irã, eu não acredito que o Irã não tenha vontade de ter a bomba, a gente tem comprovações de inspeções que não conseguem chegar nisso, nós vamos ter problemas. Gunther, desculpe a falta de cortesia, rapidamente. Quem hoje é capaz de mandar no Oriente Médio? Eu acho que ninguém manda, eu diria só um adendo. Não é só um jogo de tabuleiro, é um jogo de tabuleiro de 3 níveis, que nem, né, o Spock da Jornada nas Estrelas. É muito mais complexo e por isso a dificuldade de estabelecer qualquer estabilidade na região. O Globo News Painel fica por aqui. Eu queria agradecer a participação aqui no estúdio da Globo News de São Paulo, dos nossos 3 convidados, começando por Salim Nasser, que é professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Agradeço a Reni Ozzy Kukier, professor em Relações Internacionais da SPM. E agradeço em terceiro lugar a Gunda Hutzit, cientista político e coordenador de pós-graduação de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Quero agradecer principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Espero todos na semana que vem. Fiquem agora com outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo.